Todo medo sem uma causa conhecida é um medo do desconhecido. Eu vou explicar. Quando, por exemplo, alguém está numa selva ou até mesmo no meio da rua e aparece um cão feroz ou um bicho feroz, aquilo causa medo ou, pelo menos, deveria causar uma sensação de autocuidado, de sobrevivência, uma sensação que levasse ao indivíduo se proteger do perigo. Ou seja, esse é um medo, por exemplo, com uma causa conhecida, e é um medo comum a todos, e é um medo relacionado ao instinto de sobrevivência. Muitos medos estão relacionados ao instinto de sobrevivência e estes eu chamo de medo com causa conhecida, por exemplo, se existe uma ameaça real, algo que caia perto da pessoa, ou imagine um barranco desabando, ou uma placa levada com o vento, uma placa de rua voando com o vento. É claro que tudo isso são situações de ameaças, ou seja, algo que irá cair sobre mim, então preciso me cuidar, preciso me proteger. Portanto, uma boa parte dos medos que as pessoas têm são medos conhecidos ou com uma causa conhecida, como estes que eu citei, e estão ligados ao instinto de sobrevivência. É claro que existem outros medos, como, por exemplo, de alguns insetos que não vão necessariamente oferecer uma ameaça de vida, mas esses medos, embora tenham uma causa conhecida, não estão ligados a um instinto de sobrevivência, mas a alguma crença, alguma situação que gerou aquele medo, e desde então o medo acompanha aquele indivíduo, e então são tratados também de uma forma terapêutica em lugar específico para tratar os medos, pois é um medo de causa conhecida. Por exemplo, pessoas que têm um medo de barata ou algum inseto, aquele ser não vai matar, não vai ameaçar a vida da pessoa, mas ainda assim ocorre ali uma espécie de medo, talvez não seja exatamente o medo, mas uma certa aversão àquela situação. Ainda assim, é um medo com uma causa conhecida, embora não ameaçadora. E desta mesma forma, alguns têm medo de altura, por exemplo. É claro que a altura pode ser ameaçadora, mas vamos dizer que existe um guarda-corpo, existe no mirante, um mirante ou um teleférico está protegido de cair. Mesmo assim, a pessoa não consegue olhar lá para baixo. Ou seja, teoricamente não há uma ameaça real, afinal, as questões de segurança estão ali protegendo aquele equipamento e aquela pessoa, mas mesmo assim ela não consegue olhar para baixo sem sentir medo. Ou seja, este também é um medo de causa conhecida e também um medo de algo que ameace a existência, que ameace a vida, que esteja ligado ao instinto de sobrevivência, mesmo que ali haja uma proteção, um guarda-corpo ou um equipamento que está protegido de queda. Mesmo assim, o indivíduo sobe, mas não consegue olhar para baixo ou sequer sobe até o local, porque o medo é muito grande. Ou seja, existem tantos medos de causas conhecidas, mas como eu estava dizendo, o medo que não existe uma causa conhecida é o medo do desconhecido. Vamos tentar explicar um pouco melhor isso, mas o que quero dizer é: todos os medos que citei aqui, sabe-se nomear. O medo que não se nomeia, trata-se de um medo do desconhecido. E o que isso significa, de fato, na pele de quem sente o medo? É como se a pessoa não conseguisse explicar por que ela sente medo. Afinal, se não há uma causa conhecida,
Então, como ela vai explicar o medo que ela sente? E aí eu aprofundo um pouco mais a questão e coloco aqui um fato muito importante. A maioria dos medos sem causa conhecida, e que eu estou chamando de medo do desconhecido, nada mais é do que medo de alguma emoção que aquele ser traz em sua natureza, seja por qual motivo for, por qual crença se criou, ou por qual trauma que ainda não se curou, ou por situações adversas, mas a questão é que o medo de causa desconhecida ou o medo do desconhecido geralmente está ligado a uma emoção não curada. E justamente por isso é difícil nomear. É difícil dizer por que eu sinto medo, se eu não sei o que eu sinto. E então aprofundamos um pouco mais. A grande questão não é o medo, e sim a emoção por trás dele. É importante entender que existem algumas emoções ou alguns sentimentos que, na verdade, não são a causa de algo, e sim a consequência. Percebam que interessante. Muito provavelmente, o medo é uma consequência nestes casos, e não uma causa. Isso significa que emoções escondidas, desconhecidas, não curadas, geram o medo. Mas não o medo gera o medo. Compreendam, o medo em si, como foi dito no início desta fala, trata-se de um medo para se proteger, um medo ligado ao instinto de sobrevivência. Todo o resto, na verdade, não é um medo. O medo é a consequência da emoção não curada. E então veremos como cada ser pode fazer para curar algo que ela até mesmo nem conhece ou que ela desconhece. Como ela pode ir à origem deste medo ou à origem, no caso, a causa deste medo, já que o medo é apenas uma consequência. Então vejam, primeiramente, é preciso que ela compreenda em que situações ela sente o medo. O que estimula aquele medo? Porque, da mesma maneira que as emoções desconhecidas causam o medo, as situações que surgem na vida da pessoa estimulam aquele medo, justamente por estimularem ou de alguma forma tocarem a emoção não curada. E, claro, cada caso vai ser um caso e cada um vai achar um meio para descobrir, mas o importante é entender que o medo, nestes casos, não é uma causa, e sim uma consequência. O medo não é algo em si próprio. O medo sozinho não faz sentido naquela situação. O que faz sentido é a emoção não curada. O que não se vê, o que é desconhecido, até mesmo da própria pessoa. Isso sim é o que é relevante, isso sim é o que deve ser trabalhado, e isso sim é o que vai mostrar para aquele ser o que ele precisa de cura, o que ele precisa de melhoria, para então não sentir o medo, porque o medo, nesse caso, é só uma consequência. Vejam, é tudo muito simples. Agora vão me dizer que sim, é simples você dizendo isso, mas qual é a minha emoção não curada? E então, como eu estou falando de forma genérica, como poderei eu nomear uma emoção para todos? Mas eu chamo de medo do desconhecido. Isso por si só já ajudaria a eliminar algumas coisas e pensar e refletir sobre outras. O que significa o medo do desconhecido? O medo do desconhecido significa apenas que há uma ignorância sobre algo. Por isso que estou dizendo que é simples, porque, vejam, essa palavra não tomem como uma ofensa ou se assustem, basta compreender que essa palavra fala que quando não se conhece um assunto, se ignora, né? Ignorante nesse sentido. E então, quando uma emoção daquele ser está sendo ignorada ou não está sendo vista, se torna uma emoção desconhecida, portanto, o medo do desconhecido. Vejam que interessante. E então me perguntam, mas qual é essa emoção?
Justamente se você desconhece, como saberá? É importante apenas entender que há alguma coisa em você, na sua estrutura física, emocional, mental, biológica, até mesmo em DNA, ou até mesmo numa crença mental, que gera essa sensação de medo, porque é algo desconhecido. No momento em que você abarca tudo que você é em sua natureza, o medo diminui, ou ele surge apenas nas situações de perigo real. Percebam, vou usar aqui o exemplo dos insetos, os insetos inofensivos, é claro, não aqueles que podem causar uma alergia grave, até mesmo mortal, mas os insetos inofensivos, no sentido de vida. E então alguém tem medo daquele inseto. Mas, na verdade, não faz sentido. Não é um medo real. O medo real é de uma ameaça real. E eu digo mais, muitas vezes essas emoções não curadas que o ser carrega e que são desconhecidas dele, geram esse medo justamente porque há uma crença mental de que aquilo pode feri-lo. Veja que interessante. E então, a tal da emoção desconhecida, na verdade, fala de uma sensação de perigo iminente dentro do seu próprio organismo, devido a uma emoção sua que não foi curada, ou seja, de algum modo, ainda assim é um medo que ameaça, um medo de algo que ameaça a vida, mas não da forma como se conhece, ou seja, uma emoção sua não vai lhe ferir, mas a sensação é de que vai. Então, algumas pessoas têm medo do amor, outras pessoas têm medo de interagir com grupos de pessoas, o que chamam de fobia social. Outras pessoas podem ter medo de falar em público numa palestra, se expressar sem ficar envergonhadas. Outras pessoas podem ter medo, vamos dizer, de falar com o chefe ou com alguém de autoridade, porque sente uma certa insegurança e acha que aquele ser vai oprimir a fala que vier de si. Ou seja, são tantos medos nesse sentido, e eu digo nenhum deles, ou melhor, nenhuma dessas situações vai matar o indivíduo ou vai feri-lo. Então, alguns podem dizer não, mas vai. Dependendo da maneira como o meu chefe responder ao que eu disser, eu vou ficar com muito medo, sim, e eu vou sair correndo. Ou, dependendo do modo como as pessoas me olharem na festa que eu chegar e eu ficar com vergonha, eu vou ficar muito preocupado com o que estão achando de mim e vou me esconder no banheiro com muito sofrimento. Então eu digo sim, caros amigos, vocês vão se sentir amedrontados, mas nada disso os matará. Essa é a grande questão. Nada disso vai os ferir de verdade, não igual ao cão feroz ou ao animal da selva faminto. Tendo essa noção, vocês compreendem o que eu digo. O medo do desconhecido, ou seja, tudo fala sobre uma emoção não curada dentro de vocês, que gera uma sensação de autoferimento devido a alguma circunstância qualquer da vida. E isso vale para todas essas questões emocionais que eu mencionei. E, portanto, como fazer para melhorar isso? Primeiramente, se possível, identificar exatamente qual a emoção que gera aquele medo, lembra? Porque o medo é consequência. Então, qual a emoção gera aquele medo? E, obviamente, depois tratar a emoção e, de certa forma, enfrentá-la. Porque todo medo necessita de um enfrentamento. Veja, se você está na selva ou no meio da rua e vai precisar lidar com um animal ou um cão feroz, obviamente você não vai lá lutar com aquele animal e nem vai pegá-lo pelo pescoço e fazer uma briga no meio da rua, senão você vai sair ferido
Veja, um leão, um cão feroz é muito mais forte. E então é claro que o enfrentamento do medo não se refere a isso. Todo o organismo, em face de um medo desse tipo real, ele vai se preparar para a fuga. Claro que o próprio cortisol, que é um hormônio que vai ser secretado na corrente sanguínea, também pode falar de luta ou de fuga, mas geralmente ninguém é tão insano que vá lutar com um leão, então obviamente a fuga vai ser a primeira forma de lidar. O instinto de sobrevivência vai falar mais alto. Mas o que estou me referindo aqui são os outros tipos de medo, ou melhor, as emoções que geram o medo. Essas emoções devem ser enfrentadas, é claro, após serem reconhecidas, porque como enfrentar o desconhecido sem saber nem que ele existe? Portanto, caros amigos, a primeira questão é: a emoção gera o medo, e não o medo gera a emoção. Esta é a primeira ideia. A segunda ideia é: a emoção que gerou o medo, se for desconhecida, precisa ser conhecida. E o terceiro ponto é: esta emoção, ao ser conhecida, precisa ser tratada, curada, trabalhada e enfrentada. Portanto, por exemplo, se há um medo de falar em público, de fazer uma palestra, é preciso fazê-las. Nem que seja para um pequeno grupo, nem que seja olhando no espelho, nem que seja aos poucos. Mas é preciso enfrentar, porque assim o cérebro vai compreender que aquilo não é de fato perigoso. Perigoso é a emoção não conhecida. Perigoso é se sentir amedrontado pelo olhar do público. Mas nem perigoso é, tudo é uma questão mental. É uma questão que não é real de fato, porque o olhar do público não vai julgar a ponto de se parecer um leão feroz. Mas compreendam, caros amigos, para quem sente, equivale. Para quem sente o medo, equivale. Os olhares do público serão como dentes afiados de um leão feroz. Mas a partir do momento em que o indivíduo percebe o que causa o medo e ele começa a trabalhar, tratar e enfrentar, aquilo passa a ser muito menor e então os olhares passam a ser amigos, passam a ser como coelhinhos fofos na relva, brincando uns com os outros. Tudo é uma questão mental, mas antes de mais nada é preciso descobrir do que se trata a emoção causadora do medo e então trabalhar para então enfrentar a partir do treino, a partir das situações, a partir de estar e entrar em contato com essas situações, para então o cérebro compreender que aquilo de fato não é amedrontador. Tudo isso é um processo, mas vejam, é por isso que eu digo que todo medo que não tem uma causa conhecida é um medo do desconhecido. E o desconhecido nada mais é do que uma emoção que ficou escondida do próprio ser e que precisa ser vista. E a partir do momento em que ela for vista, ela perde a força de amedrontar e se torna algo a se enfrentar. É simples.